Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer enorme receber vocês aqui para a gente aprender a usar o R. E na aula de hoje nós vamos começar a trabalhar com dados no R. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui nos comentários. Então vamos lá. Primeira coisa vai ser pegar o nosso script. Vocês vão ter acesso ao script que eu estou usando. Lembra lá na aula passada que eu falei que o script a gente pode compartilhar com outras pessoas? É isso mesmo. Nessa aula nós vamos pegar um script pronto, um script que eu fiz, vocês vão ter acesso. E claro que a gente vai trabalhar com ele aqui. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. E como é que faz para baixar? Vocês vão clicar no link, vai abrir essa aba aqui. Vocês provavelmente estão logados já na conta do Google, então vai abrir essa aba aqui. Então você vem aqui e aperta em download. Apertei, vai fazer o download do meu arquivo. E para onde foi que ele veio? Provavelmente está aqui em downloads. Eu já tinha aberto ele uma vez, então tenho dois, mas você provavelmente só vai ter um aí. Então eu vou abrir ele. Como é que eu abro? Eu simplesmente dou dois cliques aqui, muito parecido com o sistema de um documento Word. Se você baixou o RStudio, vai abrir normalmente. Então eu dou dois cliques. Espera um pouquinho e abriu o meu arquivo. Então vamos lá. Primeiro ponto dessa aula, um ponto extremamente importante, mas é extremo mesmo, isso aqui é muito importante. Principalmente vocês estão aprendendo agora, se vocês usarem isso desde o início do aprendizado de vocês, vocês vão aprender muito rápido, muito mais rápido do que a maioria das pessoas. Ou melhor, vocês vão ter mais liberdade mais rápido. Eu vou explicar para vocês agora a estratégia COD, que é a estratégia que eu desenvolvi para montar uma biblioteca de script. Por que isso é importante? Porque ninguém é fluente em R em 100% dos comandos. O que é que isso quer dizer? Eu vou fazer uma analogia. Vamos supor que você aprendeu a falar um outro idioma, por exemplo, inglês. Mas tem algumas palavras, algumas expressões que você não usa o tempo todo. Então é naturalmente que você acabe esquecendo de como se fala, de como se pronuncia, como se usa essas palavras. Com o R é muito parecido. Tem coisas que a gente aprende, a gente realmente aprende, a gente desenvolve ali no R, mas a gente não usa o tempo todo, a gente não usa com frequência. Também pudera, né? Ninguém usa o R com frequência, a menos que você seja professor dessa disciplina, aí você vai estar usando o tempo todo, você não vai esquecer. Mas se for uma coisa que a gente usa pontualmente, a gente vai esquecer os comandos. Mas a gente não é que vai apagar da memória, você não vai estar fresco mais, então você não vai lembrar 100%. Então é aí que entra a sua biblioteca de script, onde você pode revisitar aquele script e ver como é que faz e reativar a sua memória. Isso é muito importante, é como se a gente expandisse um pouco a nossa memória. E para isso eu uso essa estratégia que eu chamo de COD para organizar a biblioteca. Então eu vou mostrar aqui mesmo na pasta download, mas eu recomendo vocês colocar isso dentro de uma outra pasta lá nos documentos para ficar mais organizado, porque download às vezes a gente apaga tudo que está aqui. O meu está cheio de coisa, mas geralmente a gente apaga e deixa essa pasta aqui vazia. Então vamos lá, como é que eu vou fazer? Eu vou criar uma grande pasta, onde eu vou colocar todos os meus scripts desse curso, dos próximos cursos que vocês fizerem comigo ou com outra pessoa. Essa parte do COD é o C, que significa capturar. Então a gente tem que capturar esses scripts que a gente tem em contato. Então eu vou criar uma nova pasta. Eu vou aqui, novo, pasta. Eu vou chamar aqui de bioestatística. Mas vocês podem dar o nome que vocês acharem mais adequado. Chamei de bioestatística. Então eu vou copiar essa pasta aqui, vou dar um Ctrl X, vou abrir aqui. E aqui dentro de bioestatística, eu vou criar subpastas. Eu posso separar por curso, posso separar por conteúdo. Eu gosto muito de separar por curso. Então, cada curso que eu faço, que eu assisto, eu crio uma nova pasta com os scripts para esse curso. E elas estão todas organizadas aqui. Então, eu vou vir aqui em novo, pasta, R, pitstop. R, underline, pitstop. E por que eu usei underline em vez de espaço? Porque geralmente espaço pode dar erro na planilha e corromper a planilha. Ou melhor, corromper a pasta, por isso que eu prefiro usar underline. E aqui dentro de rPitstop, eu vou colocar o meu script. E os próximos cursos que vocês forem fazendo, pode ser comigo, com outra pessoa, que tem a ver com esse assunto de bioestatística e linguagem R, você vai desenvolvendo aqui. Esse é o C do COD, que é capturar.
tem um sistema para capturar os novos scripts. O segundo passo é organizar. Então, depois que a gente construir todo esse esquema aqui, já vai estar tudo capturado e organizado por pastas. Fica muito mais fácil de achar. O terceiro passo vai ser o destilar. Vai ser o D do COD, destilar. O que é destilar? É você não só sair catando script de todos os lugares e sair jogando na pasta sem de fato entender esses scripts. Então, destilar significa de fato você interagir com esses scripts, você estudar esses scripts e você criar alguns deles também. Então, destilar tem a ver com de fato aprender a usar o R usando esses scripts, não só sair pegando o script aleatoriamente. E o E do COD significa expressar. O que é o expressar? Vai ser aquele momento que você vai sair do aprendizado, de capturar, de entender esses scripts, para de fato usar isso em um momento prático da sua carreira. Pode ser criando um artigo, pode ser para uma pesquisa, pode ser em uma consultoria. Então, se você fizer tudo certinho, vai chegar um momento que você vai ter mais facilidade de expressar esse conteúdo que você organizou. Então, conteúdo organizado, pasta criada, tudo organizado. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante que vocês façam isso desde o início para ter esse banco. Para vocês terem ideia, quando eu comecei a prestar consultoria, lá em 2019, eu usava muito meus scripts que eram organizados dessa maneira aqui para pesquisar novos conteúdos que conteúdos que eu já tinha estudado há muito tempo, mas não lembrava exatamente como era que escrevia no R. Então voltava nesses scripts e relembrava, via as minhas anotações e funciona bastante. Então, por favor, não deixem de usar o COD para organizar os scripts de vocês. Então pronto, script baixado e organizado. Vamos agora olhar o nosso script aqui para aprender a usar o R. Então, primeira informação que eu vou passar para vocês. Olha só, tem esse jogo da velha e aqui na frente dá para ver que está escrito de uma cor diferente do resto do script. Ó. Aqui está em azul, aqui está verde. Tá vendo? Onde tem esse jogo da velha fica diferente. O que é isso aqui? Isso aqui é um comentário. É algo que eu coloquei para mim. Então eu estou dizendo, R, não leia essa linha. Se eu fizer uma linha aqui, ó, vamos pegar aqui embaixo, e botar jogo da velha, 3 mais 3, o R não vai ler isso. Se eu der um Ctrl Enter, tá vendo? O R não leu. Ó, ele leu porque logo aqui na sequência tinha 3 mais 3. Então ele pulou tudo isso aqui e fez esse aqui. Ele não rodou essa linha 4, ele rodou a linha 12. E por coincidência também era 3 mais 3. Então vamos botar aqui, ó, 3 mais 4, dá 7. Rodei, ele não leu, ele pulou para essa linha aqui. Então sempre que eu botar o jogo da velha, o R vai entender que o que vem na sequência é um comentário, é algo para eu lembrar do que é que está sendo feito ali naquele script. Isso é muito, muito importante. Eu acho que é um dos caracteres que a gente mais tem que usar para deixar o script fácil para a gente acessar depois lá dentro da estratégia COD. Porque lembra, o script não é só algo que eu estou usando aqui nesse momento e vou aprender. Ele é um recurso, ele é um material que eu posso colocar lá dentro da minha biblioteca e posso acessar no futuro. Então é muito bom comentar os scripts. Então eu vou apagar isso aqui. Então olha só, tem muitos comentários aqui. Eu estou dizendo aqui Repeat Stop, Douglas Maciel. E o primeiro ponto que eu estou passando para vocês aqui é sobre montar a biblioteca de vocês. Ainda sobre o script, outro ponto extremamente importante está aqui, ó. Vocês veem aqui que aqui tem aula 2 e note que está em vermelho. E por que está vermelho? Porque eu fiz alterações aqui, ó, e não salvei. Então é muito importante, sempre que for fechar o R, prestar atenção se aqui está em vermelho ou não. Se estiver em vermelho, você vem aqui no disquete e de novo, muito parecido com o Word, né? Está em vermelho, não está salvo, você vem no disquete e aperta. Ou poderia ser também Ctrl S, funcionaria. E note que agora ficou preto, isso quer dizer que está maravilha. Não vou perder nada se eu fechar. Agora eu vou vir aqui, ó, na frente do Douglas Maciel, vou dar um Enter. Ou melhor, vou dar um espaço. Ou Enter, tanto faz. Ficou vermelho de novo. Isso quer dizer que tem alguma alteração aí que ainda não está salva. Eu tenho que vir aqui, apertar. O R não salva automaticamente. Vou dar um Enter aqui, ficou vermelho. Agora o Ctrl S. Salvou também. Então é muito importante, antes de fechar o R, antes de fechar, salvar, depois fechar. Mesmo esquema do Word. Se você fechar sem salvar, pode ser que você perca as alterações. Então, prestem atenção
nesse nomezinho aqui, para estar sempre preto na hora que fechar o R. Segundo ponto, vocês veem, ó, tem um documento, tem uma coisa escrita aqui, que é sobre o COD, mas ele tá bem para cá, ó, tá até difícil de enxergar. Então vamos organizar esse detalhe aqui, vai ser a primeira coisa que a gente vai organizar. Então eu vou vir aqui em Tools, Global Options, COD, e vou deixar essa opção marcada aqui, ó, Software. E vou marcar esse aqui. Clica nele, deixa marcado e vem em OK ou em aplicar. Vou apertar logo OK direto. E olha só o que aconteceu. O R ajusta automaticamente os meus comentários aqui para não ficar escondido aqui nessa outra aba. Ah, vocês não entenderam ainda o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou clicando aqui, ó, e arrastando. Então você passa o cursor aqui, tá vendo? Na divisória entre uma linha e outra, entre uma aba e outra, passa aqui e arrasta. Tá vendo? Isso aqui pode aumentar a área de visualização de uma aba e diminuir de outra. Prontinho? Feito. Agora a gente está pronto para começar a brincar no R. A continuar a brincadeira agora, né? Só que agora a gente vai brincar com os com os dados. A gente vai começar. Então, só relembrando a aula passada, a gente usando o R aqui como calculadora. Então, aqui, só mostrando para vocês, sinal de mais, 3 mais 3, sinal de menos, 3 menos 3, divisão, 3 dividido por 4, multiplicação, esse é o sinal, ó, é o asterisco, fiz a multiplicação, e aqui é 2 elevado à quarta, isso aqui é para esse elevado, então aqui é 2 elevado à quarta potência, vai dar 16, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, se eu não me engano. Então isso aqui é o exponencial. E agora vamos falar sobre criação de variáveis. E o que é uma variável? Vai ser um objeto no qual eu vou guardar os meus valores. Então, eu não vou fazer a operação direto com os meus valores, direto com o número, como se fosse uma calculadora de fato. Eu posso guardar esses meus números dentro de um objeto. E ao invés de eu chamar esses números, eu vou chamar o meu objeto na hora de trabalhar. Vamos lá, por exemplo, para ficar mais fácil de entender. Então, olha só. Eu tenho um objeto aqui que eu vou chamar de dados2. E dentro desse objeto dados2, eu vou ter o número 4. Como é que eu faço isso? Eu vou reescrever aqui para a gente fixar. Então vai ser dados 2. E aí tem esse símbolo aí, ó. Vou escrever aqui passo a passo para a gente fixar. E esse tracinho. E aqui eu boto o valor que eu quiser, por exemplo, 4. E aperto o Ctrl Enter. E olha só que interessante. Aqui no meu ambiente, ele criou esses dados 4 aqui, ó. Então tem um dados 4. Dados 2, é melhor ter um dados 2 que tem o valor 4. Se aqui para vocês não estiverem aparecendo da mesma maneira, tem a opção de clicar aqui, ó. Eu tirei aqui para não ficar, para o meu rosto não ficar em cima, mas vocês mudam aqui, ó. Tem grid, e vocês podem estar assim, ou lista. O meu está na lista, eu prefiro grid, acho que grid é mais fácil. Então o nome do meu objeto, dados2, ele é do tipo, olha só, do tipo numérico, isso é muito importante. Ele é do tipo numérico, comprimento 1, só tem o valor, tamanho, o valor que tem aqui é 4. Tranquilo? Então tá aqui organizado. Deixa eu voltar para cá. Às vezes, as pessoas fazem do jeito errado, ó. Faz esse tracinho assim pro lado errado. Já vi acontecer, é raro, mas acontece o tempo todo. De criar o tracinho para esse lado aqui, ó. Se eu fizer isso, olha só que interessante, ó. Outra informação aqui do R, ó. Apareceu aqui, ficou em vermelho, a gente já se assusta. Vixe, ficou vermelho, não é coisa boa. Apareceu o nome erro, vixe, aqui agora fica nervoso. Tá dando erro, às vezes a gente trava em um erro, tá dando erro, fica nervoso. Mas acreditem, essa mensagem de erro é nossa amiga. Porque ela diz mais ou menos ali onde é que está o erro. Então aqui, ó, erro em... Repetiu esse comando aqui. E aqui a gente já tem uma ideia de onde é que está o erro. Atribuição inválida. Lado esquerdo, atribuição inválida. Então a gente já tem ideia de onde é que está essa mensagem de erro. Então sempre que aparecer a mensagem de erro, não fiquem nervosos. Se ficar nervoso, respira. E olha o que está escrito na mensagem de erro, porque ela pode ajudar a resolver o problema.
Então, continuando aqui. A gente não precisa escrever manualmente esse comando aqui, esse operador. Como eu fiz ali em cima, eu fiz ali só para mostrar, mas tem um atalho para fazer ele. Vai ser Alt, vocês vão apertar Alt, aperta mais e depois menos. Vai aparecer esse operador. Então eu posso fazer dados 2, Alt, aperta mais e depois menos. Vai aparecer esse operador. Dados 2 igual a 5. E olha só, outra informação aqui muito importante para a gente não se perder. No R, a gente não pode nunca criar dois objetos com o mesmo nome. Por exemplo, aqui eu chamei de dados 2 igual a 4. Agora vamos criar um dados 2 agora igual a 5. Ele vai apagar esse valor aqui, que é igual a 4, e vai criar um novo que é igual a 5. Por quê? Porque tem o mesmo nome. Se eu estiver trabalhando lá para frente, for fazer operações com esses meus objetos, eles não podem ter o mesmo nome, porque o R não vai saber se eu estou chamando um objeto X ou objeto B se eles têm o mesmo nome. Então, cada objeto tem que ter nomes diferentes. Então, só para vocês verem, eu vou rodar aqui, Ctrl Enter, e olha só, dados 2 agora, o valor que tem dentro dele é esse aqui, ó, é 5. Antes era 4, agora é 5. Não criou dois com o mesmo nome. O R não faz isso, ele não fala pra gente que está pagando, não pergunta se a gente quer pagar, ele presume que você já sabe disso. Eu acho que aqui poderia ter uma mensagem de aviso assim. Você realmente quer apagar? Isso pode dar problema se a gente estiver trabalhando com dados aleatórios ou se você não souber e achar que está trabalhando com um conjunto de dados, mas está trabalhando com outro. Então, é bom ficar atento em relação a isso. Outro fator importante. No R, sempre que a gente colocar valores entre aspas, ele vai entender que aquilo ali não é um número, mas vai entender que é um texto. Então, sempre que você for escrever um texto, colocar entre aspas. Por exemplo, se eu botar dados é igual a Maria. E por que eu estou colocando igual aqui e não estou colocando aquele símbolo que eu acabei de mostrar? Porque tem essa outra forma também. Você pode colocar aquele símbolo, pode colocar igual. Eu estou mostrando as duas porque depois provavelmente você vai se deparar com gente que escreve igual e gente que usa esse símbolo de setinha. Então você já sabe que os dois funcionam igual. Eu prefiro o sinal de igual porque eu acho que é mais fácil de fazer. Então, geralmente eu uso igual. Dados igual a Maria. Sem aspas. Botei Maria. Olha o que ele vai dizer. A mensagem de erro, que já vai ajudar a gente, vai dizer: erro, objeto Maria não encontrado. Por quê? Porque ele está achando que Maria é um objeto, porque não está entre aspas. Então perceba, ó, quando eu escrevo sem estar entre aspas aqui, ele bota isso como um objeto. E dentro desse objeto tem as minhas informações. Então quando eu boto Maria assim, ó, sem aspas, ele procura, tem um objeto chamado Maria na memória do R? Não. Então, opa, não consegui fazer. Mas, se eu coloco dados entre aspas, ele vai entender que, na verdade, eu estou criando um novo objeto que se chama dados, e dentro desse objeto dados tem a informação Maria. Então, Ctrl Enter, criou. Aqui, ó. Dados, tipo, caractere. O que é que isso quer dizer para mim? Quer dizer que é um texto. Como está entre aspas, quer dizer que é um texto. Então, Maria é um carácter, um texto. E se eu colocar um número entre aspas, o que acontece? Bora ver. Dados é igual a 1, entre aspas. O que é que vai acontecer? O que é que vocês acham que vai acontecer? Ctrl, Enter. Olha só. Dados, agora, ele é carácter. E dentro dele tem esse valor 1, ó, uma que está entre aspas, tá vendo? Ele é carácter, é um texto. É um texto. Ah, mas faz sentido colocar 1 como um texto? Às vezes faz. Depender da história que você está contando, dos dados que você está analisando, faz. Pode ser um ranking 1, 2, 3. Não quer dizer que quem chegou em primeiro chegou na metade do tempo do que chegou em segundo, mas ele chegou em primeiro. Pode ser segundos. Então, não é uma informação numérica de fato. É um ranking. Então, às vezes, é melhor tratar isso como um texto. Ou como um fator. A gente vai ver mais pra frente. Beleza? E eu posso dar o nome que eu quiser para essas variáveis. Eu botei dados ali por uma forma de facilitar a nossa vida. Mas eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, banana é igual a 2, o nome que eu quiser. Manga é igual a 6. Mas, na verdade, não é o que eu quiser. Tem algumas coisas que não funcionam
na criação de variáveis. Por exemplo, eu não posso botar ponto. Ponto é igual a 2. Ctrl Enter, ele não aparece a mensagem de erro, ó como às vezes tem essas pegadinhas. Ele não aparece a mensagem de erro, mas se eu olhar aqui, ó, ele não criou uma variável que é ponto. Então não pode. Eu também não posso, se eu não me engano, não posso criar uma variável que começa com um número. Por exemplo, 3 é igual a 5. Ele não faz. Ele não faz, vai dar erro. Tem uma coisa esquisita aí. Lado esquerdo da atribuição inválido. Lado esquerdo da atribuição isso aqui. Lado esquerdo inválido. Então não posso com número. Então tem esses detalhes aí. Não é interessante também eu colocar o nome de uma variável que é o nome de uma função do R. Por exemplo, log. Log é igual a 5. Ele até vai criou uma função chamada log. Mas se eu for pedir o log de um número, ou se dentro do meu script eu estiver usando log, eu precisar usar log, pode dar confusão entre ele pegar a função que se chama log ou ele pegar o seu objeto que se chama log. Então, eu recomendo evitar usar esses comandos tipo min de média, log, sd, que é outra função que tem também para calcular o desvio padrão. Eu recomendo evitar usar esses comandos. Ah, mas eu tenho um log, eu quero usar log. Pode usar log underline, então. Log underline A. Pronto, você criou, já deu um diferenciado e ainda chamou de log. E eu posso fazer operações com as minhas variáveis. Claro, eu não estou querendo variáveis só por criar. Eu quero fazer operações com ela. E como é que eu faço operações? Eu acabei de criar duas variáveis aqui, que se chama banana e manga. E agora eu quero fazer operações com elas. Eu quero somar manga mais banana, por exemplo, ou eu quero subtrair. Então eu posso fazer banana mais manga. Como eu já criei essas variáveis antes, o R vai encontrar e vai fazer essa soma. Então se eu der um Ctrl Enter aqui, o R vai botar o resultado para mim. 8. Então ele somou essas minhas variáveis. Então a gente saiu lá da lógica do R como calculadora, passou para a criação de variáveis, que é uma coisa muito, muito, muito importante no R. E agora a gente está usando aqui como uma calculadora também. Vocês veem que a gente adiciona complexidade, mas no fundo o R é uma calculadora. Então agora vamos brincar um pouquinho com estrutura de armazenamento. Até agora a gente viu variáveis que têm um único valor atribuído a essa variável, mas na vida real é recomendável que não tenha um único valor, né? Já pensou uma pesquisa científica ou uma pesquisa de mercado com um único valor? Não funciona. Então como é que a gente armazena nossas informações dentro dessas variáveis? Quais são as estruturas que o R permite? Permite muitas. A gente vai olhar aqui duas que são as mais comuns que a gente vai usar. A primeira é vetor, que é a mais comum de todas. A gente sempre vai trabalhar quase sempre a gente vai trabalhar com essa lógica de vetor. Então é muito importante passar pelos vetores. Então, só relembrando para vocês a lógica das funções. Ela faz uma atividade pré-programada. Nesse caso, a função de log vai calcular o log de um número, como a gente já viu. No Ctrl Enter aqui, ela vai calcular o log de um número. Para criar um vetor, basicamente um vetor vai ser um objeto que tem vários valores atribuídos a ele, mais de um, por exemplo. Eu preciso usar uma função também. Falar para o R, o que vem na sequência é um vetor. Organize na estrutura de vetor. E a função é C, uma das funções acho que é a mais curta. Não lembro se tem outra função no R que é só uma letra. Mas para criar um vetor é só uma letra, C. Como ela é muito usada, eu acho que botaram só essa letra C para deixar o script mais limpo, para você não ficar precisando escrever concatenar o tempo todo, porque o C é de concatenar. Então é só o C para criar o nosso vetor. Então como é que a gente vai fazer aqui? Vamos refazer aqui embaixo. Aqui, Como é que eu vou criar? Vamos chamar esse nosso vetor de A. A vai ser igual. Vamos supor que dentro desse vetor A eu tenho vários valores. Por exemplo, o valor 2, valor B e o valor C. E olha só que interessante aqui. Várias coisas interessantes aqui. Eu não botei o Czinho, tá vendo? Eu não botei o Czinho.
E olha só o que aconteceu. Tem um X aqui na linha 87. Isso aqui já é uma mensagem de erro. Já tenho que ficar atento. Tem uma linha vermelha aqui embaixo das vírgulas. É outra coisa para ficar atento. Por quê? Porque tá faltando alguma coisa aí. O R já tá dizendo pra gente, tá faltando alguma coisa. Se eu rodar isso aqui, vai aparecer a nossa velha amiga mensagem de erro. E olha só que interessante aqui também. Ele fala, erro inesperado em A igual a 2, vírgula, e parou de escrever. Note que ele parou de escrever aqui. Isso quer dizer pra gente o quê? Que o erro que ele encontrou tá mais ou menos ali, depois do 2. Então, depois do 2, vírgula, ele não entendeu o que vem depois. Eu falo assim, meu querido, pelo que você escreveu, eu não entendo essa linguagem aí que você está usando. Por favor, tente corrigir isso aí que eu não estou entendendo. E é óbvio que ele não está entendendo. Por quê? Porque eu disse para vocês que se eu quiser atribuir uma variável a uma variável mais de um valor, eu preciso usar a função C de concatenar, e eu não usei. Então, o R tá, por essa estrutura aqui, o R entende que eu tenho um único valor. O R entendeu isso aqui, ó. Dá um Ctrl X para limpar. O R entendeu que o que vem é isso aqui. Note que agora não tem nenhuma mensagem de erro. Não tem nenhuma mensagem de erro. Se eu fizer assim, vai voltar. Por quê? Porque eu esqueci de usar o C de concatenar. Onde é que ele vem? Aqui. Então lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula também, a lógica do uso das funções é sempre essa. Nome da função, abre parênteses, argumento, fecha a função. É essa a estrutura básica mais comum de usar as funções. Acho que em 99,99% dos casos vai ser isso. Por isso que eu falo e não canso de falar. O segredo para dominar a linguagem R está em dominar a estrutura básica da linguagem. Com isso, a gente ganha liberdade para alterar scripts mais complexos, porque a gente sabe como funciona, a gente sabe qual é a lógica por trás deles. Então fica muito mais fácil. Não sei se vocês já tiveram dificuldades com scripts complexos, se vocês entendiam a estrutura da linguagem R, mas deixa um comentário aí para eu saber se vocês já tentaram e tiveram dificuldades em usar o R por não entender essa lógica, por não entender a lógica básica do R. Deixa um comentário aí que eu vou ler esse comentário. Beleza? Então, olha só. Como eu criei entre aspas, o A, ele vai ser o quê? Caráter ou numérico? O que é que você acha? Vai ser caráter, né? Porque eu criei ele entre aspas. Mas vamos criar outro valor A aqui, ó, sem as aspas. Vê que é número, mas sem aspas. Ou melhor, eu vou chamar de B. Só para diferenciar. Eu vou chamar de B, mesma estrutura. B é igual função C de concatenar, 2 e 2. Beleza? Criei. B vai ser numérico. Por quê? Porque eu tenho números. E outra coisa interessante, pelo menos aqui, na minha versão de R, para essa configuração, aqui está em azul, quando é número, e verde, quando é caráter. O de vocês podem estar cor diferente, a depender da forma como vocês vestiram o R aí, mais confortável para os olhos de vocês, mas provavelmente está de cor diferente. E outra coisa interessante é que eu posso ver a classe desses meus objetos. Como é que eu faço isso? Eu vou usar a função class. Como é que eu uso uma função? Como é que eu uso a função? Sempre. Nome da função, abre parênteses, argumento. A. O que é que eu estou fazendo? Eu quero ver a classe do meu objeto A. Ctrl Enter, ele vai aparecer aqui, caráter. Eu sei que já dá para ver por aqui, mas nem sempre fica visível assim. Então eu posso ver usando essa função class. Se eu pedir para ver o de B, vai aparecer que é numérico. Agora, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos fazer uma brincadeira. A ideia dessa aula era ir a ter 30 minutos. Talvez essa passe um pouquinho, mas não vai ser muito não. Mas vale a pena para explicar tudo com detalhes, para ninguém ficar para trás. Então vamos lá. Vamos criar um novo vetor aqui, ó, que tem 2 numérico e o valor 2 também, só que agora entre aspas, que é o quê? Um caráter. O que é que vocês acham que vai acontecer se eu fizer isso? O que é que vocês acham que vai acontecer? Vai ser caráter? Vai ser numérico ou vai ser híbrido? O que será que vai acontecer? Tadã! Rodei. Eu agora chamei de A. E A aqui agora, ó, tá como caráter. Eu vou dar outro nome só para diferenciar. Eu vou chamar esse aqui de C. C aqui tá como caráter. Ó, tá vendo aqui? Ó? C tá como caráter. Mas como se tem um valor numérico e um valor categórico, porque ele transformou tudo para caráter,
transformou tudo para carácter. Então, a definição de vetor ele é a estrutura de armazenamento mais básica que tem no R. Então, ele é o bloquinho de unidade que a gente vai usar para trabalhar com dados mais complexos. Ele vai ser o bloquinho ali, o menor bloquinho que a gente trabalha. Por isso, ele não armazena objetos do tipo carácter e numérico. Ou um ou outro. Depois a gente pode criar outras estruturas que permitem ter vários vetores dentro do mesmo objeto. Ter vários vetores dentro do mesmo objeto. Mas o vetor em si só permite valores do tipo carácter ou do tipo numérico. Nunca os dois. Mas se tiver um único valor do tipo carácter, do tipo texto, ele transforma tudo para texto. Isso vai ser interessante quando a gente mostrar como importar a planilha, porque às vezes a gente tem lá um objeto, por exemplo, temperatura, 2,4, 30,5, e aí sem querer na sua planilha lá que tem 300 linhas, em nenhum lugar você escreve 30,3 em vez de vírgula. Então o Excel vai entender que aquela linha, aquela informação é um carácter, é um texto e não um número. E aí quando você importa a sua planilha, que deveria vir como numérica, ela vem toda como carácter. E se você continua usando para fazer análises, pode dar muito, muito errado. Tratar o que é numérico como texto pode dar muito errado. Então é bom ficar atento a esses detalhes básicos. E como é que eu faço para transformar? Nesse caso da planilha, eu posso ir lá na planilha e consertar, o que eu acho que é o melhor, porque você fica com um banco de dados mais limpo. Mas eu posso mudar aqui também diretamente no R. Como é que eu faço isso? Nós vamos usar o quê? Funções. Como eu falei, a função é o coração do R. Então a gente sempre vai usar funções. Então olha só, o A aqui está como carácter. A gente vai usar uma função para transformar ele em numérico. Como é que eu faço isso? Eu vou escrever aqui embaixo. Opa! Eu vou escrever aqui embaixo. Como é que eu faço isso? Eu vou botar A, num, de numérico, vai ser igual. Agora eu vou botar a minha função. Qual é o nome da minha função? s.numeric. O R já está completando ali para mim, ó. Isso é bom. O RStudio já autocompletou para mim. Isso é interessante. Isso economiza tempo. Então eu estou dizendo aqui, ó, que A numérico é um novo objeto que eu estou criando. Eu ainda não tinha um objeto chamado A numérico, estou criando. Ele vai ser quem? Vai ser as.numeric de quem? De A. Então, ó, nesse trecho aqui eu estou transformando o vetor A, que antes era carácter, em numérico. E estou salvando dentro de um novo objeto que é A underline numérico. Então ele vai criar um novo objeto que vai ser o A transformado em numérico. Ctrl Enter, ele criou, está aqui, ó. A underline numérico é um numérico. Beleza? Então ele criou. Agora, se eu quiser transformar de numérico para fator ou de carácter para fator, qual é a diferença de carácter para fator e de numérico para fator? Lembra que eu falei que carácter ele é um texto. Ele é considerado como um texto. Um fator, ele está mais próximo daquele exemplo que eu dei de ranking. Então é primeiro, segundo e terceiro lugar. Então não é bem um texto. É como se eu estivesse dando nome à pessoa, Maria, Antônio, João. Ele é um fator, ele é um ranqueamento. Ele é uma ordenação, digamos assim, primeiro, segundo e terceiro. Então, geralmente no R é muito melhor trabalhar com fator do que com carácter. Carácter, às vezes, você não consegue gerar figuras, se for carácter. Por exemplo, você tem no eixo X ali, macho e fêmea, por exemplo. É mais interessante transformar em fator do que em texto. Então é sempre interessante dar uma olhada nas suas variáveis. Então como é que a gente transforma em fator? Olha só, vai usar essa função, s.factor. s.factor. Deixa eu botar aqui embaixo, s.factor. Então a gente vem aqui e vai escrever vai escrever a fator é igual a s.factor de quem? De A, ele já botou parênteses para mim ali, ó, de A numérico. Já numérico. Eu fiz isso aqui, ele vai rodar. E você observa agora que ele é um fator. Então é muito interessante trabalhar como fatores.
do que com o character. Então no R você consegue manipular tudo isso, transformar de fator para character e de character para fator. Os fatores são úteis quando você trabalha com dados categóricos com níveis de um experimento, por exemplo, respostas de um questionário. Então é muito interessante trabalhar com um fator em vez de character. Beleza? Então agora, como prometido, eu falei que a gente ia falar um pouquinho sobre como usar o ChatGPT para gerar códigos no R. Então, eu demorei um pouco de entrar nesse assunto no Instagram, nas redes sociais, porque esse é um assunto polêmico. Eu acho, pelo menos eu acho polêmico, porque é um negócio novo, o ChatGPT erra bastante, e aí fica a questão, né? Será que vale a pena usar o ChatGPT para gerar códigos de R? Na minha opinião, respondendo logo essa pergunta, pode sim ser útil, mas com muitas ressalvas. Por quê? Porque, até o momento, nenhuma inteligência artificial, incluindo o ChatGPT, nenhuma outra inteligência artificial, recebeu um treinamento extensivo, um treinamento para fazer análise de dados. Então, eles erram muito na hora de criar códigos. E eles cometem tantos erros de gerar os códigos errados mesmo, dos scripts errados, como os erros mais conceituais de não fazer o passo a passo ali que é preciso para gerar aquelas análises. Então, qual é a estratégia que eu uso para pedir alguns comandos no ChatGPT? E detalhe, às vezes dá mais trabalho pedir no ChatGPT do que pesquisar na internet, ou pesquisar em fóruns, ou procurar um artigo, ou assistir uma aula sobre o assunto. Por quê? Porque você não sabe se aquilo que foi gerado é válido, tá certo ou não. Então, você como ser humano, o ser humano tem que validar aquilo que o GPT gerou, pelo menos para script de R. Então, às vezes pode dar mais trabalho gerar e ir para o ChatGPT do que pesquisar em outras fontes. Eu sei que não é o que vocês queriam ouvir, vocês queriam ouvir que o ChatGPT é ótimo, que não precisa se aprofundar tanto assim no R, porque o ChatGPT resolve o nosso problema, mas na verdade ele não resolve e eu não vou ficar aqui contando mentira para vocês. Eu quero que vocês aprendam e tenham liberdade para usar o R, não colocar vocês em armadilhas, como a gente vê por aí saindo todo dia e das barbaridades que são publicadas usando o ChatGPT. Então, qual é a estratégia que eu uso para evitar ao máximo cair nessas armadilhas? Eu chamo até o momento de PCV, essa estratégia, que é o quê? Primeiro, criação de prompts adequados, copiar o código que o GPT gerou, e depois a gente tem que validar aquele código, porque nem sempre ele gera código certo. E aí é que tem aqui agora uma contradição, um paradoxo. Por quê? Porque se eu já sei estatística em linguagem R bem o suficiente para criar prompts bem específicos, explicando ali a estrutura da linguagem R, explicando o que eu quero, o vetor, e sei R o suficiente para validar essa informação que veio lá do ChatGPT, então para que eu preciso do ChatGPT, não é mesmo? Mas pode ser útil sim usar o ChatGPT se você já tem um conhecimento o suficiente para validar aqueles códigos e às vezes você pensa assim, poxa, eu sei fazer isso, mas talvez eu demore um pouco para fazer, para pesquisar, para digitar. É mais rápido eu escrever em português e mandar o prompt lá para o ChatGPT e pegar o código pronto, porque eu já tenho a capacidade de entender aquilo ali. Então esse é o momento que é válido usar o ChatGPT ou outras inteligências artificiais para gerar comandos. Ao longo desse curso eu vou mostrar outra inteligência artificial que é melhor do que o ChatGPT. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre como importar planilhas, vou mostrar ali alguns erros, e a gente vai usar a inteligência artificial, então, da maneira correta para tentar solucionar alguns problemas. Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Fui!